O que é o ponto de não retorno na Amazônia? Você vai chegar num ponto que o clima não manterá mais a floresta. Seria uma savana muito pobre. Aí essa degradação vai aumentando e vai comer não menos que 50% de toda a floresta amazônica. Então nós somos muito próximos desse ponto de não retorno. A Amazônia é fundamental para assegurar a vida no planeta. No entanto, temos visto o aumento expressivo do desmatamento da floresta, com índices recordes, principalmente nos últimos 3 anos. Para falar sobre os riscos relacionados à perda da cobertura vegetal, temos a honra de entrevistar aqui no Clima Sem Fake o cientista climático Carlos Nobre. Ele foi eleito o primeiro membro da Academia Científica Internacional Royal Society desde o século XIX, em reconhecimento à sua robusta produção científica em décadas de estudos sobre a floresta amazônica. O professor Nobre foi um dos primeiros defensores da teoria de que o desmatamento acelerado da Amazônia pode levá-la a um ponto de inflexão, que, se atingido, coloca a maior floresta tropical do planeta em risco de savanização. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Clima Sem Fake. Eu gostaria que o senhor explicasse brevemente esse conceito do ponto de não retorno do bioma amazônico e nos dissesse se estamos perto desse tão temido ponto de inflexão. É muito prazer e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. No sistema climático global, há vários chamados pontos de não retorno, em inglês tipping points. Por exemplo, no Oceano Ártico, o que acontece? O gelo reflete cerca de 55% a 60% da radiação solar. Ele é muito branco, ele é refletivo. Quando o gelo sai, ele derrete, aí a radiação solar atinge o oceano. O oceano só reflete 6%. Então, aquela radiação solar a mais que o gelo reflete, ela entra no oceano e rapidamente aquece o oceano. E aí vai derretendo mais o gelo ártico. Então, tem um ponto de não retorno, que se continuar a derreter o gelo ártico, aí aquece tanto o oceano ártico que ele vai fazer, durante o verão, desaparecer totalmente o gelo. Então, esse é um tipo de ponto de não retorno. Então, Amazônia. O que é o ponto de não retorno na Amazônia? É a tendência de que, se você continuar a aumentar o desmatamento, a degradação da floresta, e o aquecimento global continuar aquecendo a bacia amazônica, a floresta, e também alterando os sistemas de chuva, você vai chegar num ponto que o clima não manterá mais a floresta. E o que é um clima que não mantém a floresta? É um clima mais quente e é um clima com estação seca longa. Por exemplo, quando a estação seca chegar a 6 meses, não mantém mais floresta tropical em nenhum lugar. A floresta tropical, no máximo, é quando a estação seca tem 3 a 4 meses no máximo, e ainda assim chove durante a estação seca, não tem nenhum período longo sem chuva. Quando você vai para o norte da floresta amazônica e para o sul da floresta amazônica, quais são os biomas que existem ali? As savanas tropicais. As savanas tropicais são biomas que se desenvolveram em dezenas de milhões de anos e elas são adaptadas aos fatores climáticos ao norte e ao sul da Amazônia. Quais são esses fatores climáticos? São estação seca de 6 meses, vários meses sem chuva. Por exemplo, é comum no Cerrado brasileiro você ter 3, 4 meses com 0 chuva durante a estação seca. E, muito importante, o Cerrado, a savana tropical ao norte da Amazônia, chamado Grande Savana, na Venezuela e na Colômbia, são biomas adaptados ao fogo. Por quê? Porque toda a região tropical tem muitas descargas elétricas que geram fogo na vegetação. O lugar do planeta com maior número de descargas elétricas é o Cerrado. A floresta amazônica evoluiu sem fogo. Por quê? Porque quando ocorre uma descarga elétrica, tudo na floresta amazônica é tão úmido. Por exemplo, só 4% da radiação solar que atinge a copa das árvores chega lá embaixo, no solo da floresta.
sempre está muito úmido, porque não tem sol para secar. Então, quando cai uma descarga elétrica da transição, principalmente da estação seca para a estação chuvosa, não pega fogo. Pega um fogo bem no lugar que cai o raio, o fogo não caminha, ele não propaga, ele propaga alguns metros, porque está tudo muito úmido, e a gente sabe, matéria orgânica úmida não pega fogo. Nós estamos vendo que boa parte da floresta amazônica, todo o sul da Amazônia, está muito perto de um ponto de não retorno, porque o clima ali já mostra um enorme risco. O clima ali está mudando, e o clima ali está mudando por duas razões. Usos da terra, desmatamento, degradação e uso do fogo. 2, o aquecimento global tem ocasionado, além do aumento da temperatura, em toda a Amazônia já subiu mais de 1,5 grau nos últimos 50 anos, mas é principalmente as secas se tornaram mais frequentes e mais intensas. Isso tem a ver com o aquecimento global. E é isso, esses são os fatores principais que mostram que essa região do sul da Amazônia está muito próximo de um ponto de não retorno. E, professor, o senhor tinha falado, teria um percentual, né, de quanto da floresta desmatada poderia ocasionar esse ponto de não retorno. Como que a gente está nesses percentuais em termos de desmatamento na Amazônia brasileira e também na Amazônia como um todo? Vários estudos, eles projetam o que seria esse ponto de não retorno, quanto de desmatamento, quanto de aquecimento global, ocasionaria essa estação seca em partes da Amazônia ficar muito longa, muito seca, muito quente, e aí não manteria mais a floresta. Antes, que nós tínhamos uma seca a cada 15, 20 anos, uma seca intensa, agora nós tivemos 4 secas em menos de 20 anos. Então, isso é o aquecimento global. E junto com isso, o enorme desmatamento, na parte sul da Amazônia, principalmente na brasileira, é a região mais desmatada, ali acima de 30% já foi desmatado, em lugares até 35% já foi desmatado. Na Amazônia como um todo, nós estamos aí na faixa de 17% a 18% de desmatamento. Então, vamos dizer assim, pelos estudos que dizem quais seriam esses pontos, esses limites, né? A soma do aquecimento global passando globalmente de 2,5 graus, na Amazônia passando de 3 graus, na Amazônia já subiu 1,5 grau, e o desmatamento passando de 20% a 25%, nós estamos muito próximos. Mas por que nós estamos muito preocupados? Não é só pelo fato dos estudos projetarem esses riscos. A floresta, com essa degradação, ela está ficando muito vulnerável ao fogo. E esse fogo é muito pouco de origem de descargas elétricas na transição da estação seca para a chuvosa. Acima de 95% dos incêndios na Amazônia são humanos. Outro dado que nos chama muita atenção, por que a Amazônia, o sul da Amazônia, está tão próximo do ponto de não retorno? A estação seca em todo o sul da Amazônia, que vai desde o Atlântico até a Bolívia, já é mais longa, 4 a 5 semanas, comparado com o ano de 1979. Então, é uma rapidíssima mudança climática, das mais rápidas que estão acontecendo no planeta. Isso tem a ver com os 2 fatores que eu falei. O aquecimento global, o aumento das secas, está reduzindo a duração da estação chuvosa, aumentando a duração da estação seca, e o desmatamento. Então, esses fatores todos juntos mostram que esse sul da Amazônia, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, do Atlântico até a Bolívia, estão na beira do precipício do ponto de não retorno. Aí a floresta vai sendo substituída por um ecossistema muito degradado, com poucas árvores, um domínio de gramíneas e arbustos. É uma vegetação parecida com a savana tropical, com cerrado, mas muito pobre. Seria uma savana muito pobre, com muito menos biodiversidade que o cerrado, com muito menos árvores do que o cerrado, com muito menos carbono armazenado no solo. O cerrado tem enorme quantidade de carbono armazenado no solo, muito menos. É uma savana super degradada. E aí, se esse ponto de não retorno for ultrapassado, mesmo que a gente parasse o desmatamento, aí essa degradação vai aumentando e vai comer, no intervalo de 30 a 50 anos,
não menos que 50% de toda a floresta amazônica, entre 50% e 70%. Se isso acontecer, nós teremos um enorme impacto na biodiversidade. Vamos perder centenas de milhares de espécies de plantas e animais. Então, nós somos muito próximos desse ponto de não retorno e é essencial zerar o desmatamento, a degradação. É muito difícil isso, não é nada fácil, mas não há opção, não há escolha, não há um terceiro caminho. Aqui o caminho é zerar desmatamento, degradação, fogo, restaurar uma gigantesca área de floresta e manter isso para sempre, senão nós vamos perder grande parte da Amazônia. Professor, existem crises que estão interconectadas, como as do clima, da biodiversidade e da segurança hídrica. Para todas, a preservação da Amazônia é chave. Quais as ações integradas necessárias para zerar o desmatamento e evitar o pior, na sua opinião? Nós não temos nenhum tempo a perder, já devíamos ter zerado o desmatamento muito tempo atrás. Nós vínhamos até 10 anos atrás com uma política, principalmente no Brasil, mas outros países amazônicos também, seguindo o Brasil, diminuíram o desmatamento. Nós tivemos o menor índice de desmatamento desde a década de 70, em 2012, na Amazônia brasileira, 4.600 km² desmatados, e nós estávamos numa trajetória muito rápida de zerar o desmatamento. Infelizmente, essas políticas efetivas que vinham acontecendo, principalmente o combate ao crime ambiental, ao desmatamento ilegal, quase todo o desmatamento ilegal, nos últimos 4 anos, acima de 95% dos desmatamentos, da degradação do fogo, tudo é ilegal. E se nós perdermos a Amazônia, também é importante lembrar, a Amazônia é muito importante para a estabilidade climática da América do Sul. Suspeita-se até que ela mantém a estabilidade climática em regiões muito distantes, como a América do Norte. E, por exemplo, o ar que chega no Cerrado, passa por cima da Amazônia, ele chega numa temperatura da Amazônia. O Cerrado é mais quente que a Amazônia, mas esse ar não chega muito quente. Tirando a floresta, esse ar vai chegar no Cerrado 3 a 5 graus mais quente. E, por exemplo, a agricultura que existe no Cerrado vai ser muito preocupada se perdermos a floresta. Em primeiro lugar, as chuvas vão ser alteradas, vão diminuir, porque os rios voadores vão diminuir o transporte de vapor d'água, e também a temperatura do ar será maior. Em cenários de altas emissões de gás de efeito estufa, e se perdermos a floresta amazônica, todo o norte do Cerrado se tornará não possível de ter agricultura. As temperaturas e a estação seca vão ser temperaturas altíssimas, estação seca muito longa, pouca chuva, para manter a agricultura como nós temos hoje. E qual é o caminho para essa solução? É entender que o maior potencial econômico da floresta amazônica está na floresta, está na sua biodiversidade. O potencial econômico dos produtos da biodiversidade são centenas e centenas de produtos que poderão atingir mercados amazônicos, mercados dos países amazônicos, mercados internacionais, como o açaí mostrou claramente, já é um produto produzido em sistemas agroflorestais que já gera mais de $1 bilhão de volta para a economia amazônica, melhorou muito a vida das cooperativas que têm sistemas agroflorestais com açaí, com castanha, no Brasil, com cacau e com inúmeros outros produtos, mas ainda essa economia é bem pequenininha. Nós temos que dar uma escala para essa economia, que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé. Esse é o grande potencial econômico da Amazônia. Então, essa bioeconomia de floresta em pé também faz parte da solução. Uma imediata ação para atacar o crime ambiental, uma redução imediata para logo zerar o desmatamento, a degradação e o fogo, e aí partirmos para desenvolver essa nova economia, junto com esse gigantesco projeto, maior do planeta, de restauração florestal. Vamos restaurar, vamos dizer, 100 milhões de hectares, 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa é a grande responsabilidade dos países amazônicos. Existe ainda o risco de, com o desmatamento, novas pandemias eclodirem na floresta. Que riscos são esses, professor? E o que deve ser feito para evitá-los? As florestas tropicais têm a maior quantidade de micro-organismos do planeta. E é uma quantidade, assim, gigantescamente maior que outros biomas. Então, o risco de ter um desequilíbrio em um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um protozoário,
gerar uma pandemia, uma zoonose, é altíssima esse risco, né? A Amazônia já tem identificação de milhares de espécies de vírus, por exemplo, centenas de espécies de coronavírus, hantavírus, arenavírus, e inúmeras espécies de protozoários. Então, é um mistério que os cientistas dessa área, infectologistas, eles ainda não conseguiram explicar por que a Amazônia nunca gerou uma pandemia. Porque já houve várias outras florestas tropicais da África, já geraram muitas pandemias, da Ásia já geraram pandemias, até a floresta do México já gerou pandemia. A Amazônia nunca gerou uma pandemia. É um mistério, porque todos os elementos para gerar pandemias estão lá. É gigantesca quantidade de micro-organismos que estão dentro de animais, morcegos, roedores, mamíferos, aves. Então, já há inúmeros estudos que mostram que todos os elementos para gerar zoonoses estão presentes. Então, entre aspas, assim, vamos dizer, pura sorte que a Amazônia nunca gerou uma única pandemia até hoje, uma pandemia. A doença epidêmica na Amazônia, que já existe há muitos séculos, antes mesmo dos europeus chegarem aqui, é a leishmaniose. Mas as outras doenças que chegaram na Amazônia, todas vieram de fora. Salvar a floresta amazônica, não só muito importante para a estabilidade climática, para manter a maior biodiversidade do planeta, a região que tem pelo menos 13% de todas as espécies de plantas e animais, mas também para nos salvar, os humanos, de gerarmos inúmeras pandemias. Professor, foi uma grande aula, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada pela sua entrevista, seus ensinamentos e agradecemos muito a sua presença aqui no Clima Sem Fake. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu leio todos os dias, aí eu pego, tá lá, vocês fizeram um resumo belíssimo daquele artigo científico que foi publicado, aquela coisa toda. Então, nossa senhora, minha leitura, assim, a primeira leitura do dia são vocês.